Estão vendo a tela, né, gente? Estamos, Pro. Bom, hoje a gente vai ver um tema importante, né? Que é a parte de normas, né? Como que a gente trabalha com formato acadêmico, como que a gente faz um texto acadêmico, como que a gente faz um TCC, como a gente faz um artigo, e trabalhando dentro das normas, né? As normas necessárias para o formato acadêmico, tá? Então, o que que a gente tem? Uma das normas mais utilizadas quando a gente está fazendo trabalho científico, a gente trabalha-se na norma de citação, né? Que a gente vai citar o autor que a gente está utilizando para o nosso trabalho, né? Então, é a norma NBR 10.520 de 2002, né? Então, quer dizer, essa norma ela vai sendo atualizada, né? Então, já existe atualizações dessa norma de texto científico, normas de citação, mas o mínimo que precisa se usar é da de 2002. De 2002 para cá, já tem quase 20 anos, mas é a mínima que precisa se utilizar, tá? Então, existem mais atuais, mas as coisas as mudanças são pequenas, tá? Então, para desenvolver um texto científico, o pesquisador vai precisar estabelecer um diálogo com os autores, né? Então, a gente já falou bastante que para se fazer um texto científico, a gente precisa adquirir conhecimento. Na hora de adquirir conhecimento, a gente precisa pesquisar, vai pesquisar livros, vai pesquisar artigos, vai pesquisar material de revistas acadêmicas, né? E aí a gente vai juntar aquilo que os autores falam do tema que a gente está escolhendo, né? Então, o conhecimento, o que ele diz para a gente, né? O conhecimento é uma construção que exige pelo menos aquilo que já foi produzido por alguém, para que a gente faça essa união das informações dos autores, né? Então, é aquilo que a gente fala, a gente põe um diálogo, né? Diálogo entre os autores. Então, se a gente for fazer uma definição de alguma coisa, né? Então, a gente tem 3, 4 autores que a gente leu fazendo uma definição de um determinado tema, né? E a gente vai colocar esses 3, 4 autores fazendo a definição da forma que eles entendem, né? Então é bem isso, estabelecer um diálogo entre os autores, e a gente vai colocar no nosso trabalho, tá? Ou artigo, ou TCC, ou qualquer produção acadêmica, tá? Então, na construção do texto, o pesquisador vai inserir ideias, conceitos que são da produção de outrem, né? De outras pessoas, né? Mas não são fundamentais para dar o entendimento necessário que se pretende expor, e fará isso por meio de citação, né? Então, muitas vezes, você precisa, ou você buscou a ideia de alguém, e você vai fazer uma citação, né? Então, aqui ele traz até um exemplo, né? Falando da norma, né? Menção de informação extraída, o que é a norma, né? O que é uma citação, né? É uma menção de uma informação extraída de outra fonte. E aqui a gente fala de onde a gente tirou. Então, isso aqui é uma citação, tá? Eu estou citando um texto que eu peguei de outrem, né? Que eu peguei de outra pessoa que produziu, tá? Então, aqui é um tipo de citação. No decorrer dos slides hoje, a gente vai ver bastante exemplos de citação, tá? Então, aqui é um exemplo de citação que a gente está explicando o que é uma citação, tá? Bom, e aqui vem reforçando o conceito, né? Professor, Oi, nós estamos na aula 4.1, né? 4.1, isso. Obrigado, 4.1. professor. Então, citar
que é citar? É mencionar do texto de sua autoria, então você está fazendo um texto, você vai colocar informações advindas de outras fontes. Então, você está fazendo o seu texto, aí você colhe informação dos livros que você leu, dos autores que você leu, né? E aí você vai fazer um texto novo, né? Mas você está pegando ideias, você está pegando palavras de outro autor, né? Isso aí o que é? Vai garantir os direitos autorais, vai garantir os direitos autorais de quem, né? De onde a gente buscou a informação, porque a pessoa escreve um livro, né? Se todo mundo for copiar, né? Ele teve todo um trabalho para escrever um livro e não tem esse direito autoral, né? Então, o direito autoral é isso. As pessoas podem utilizar aquilo que a pessoa escreveu, mas você precisa citar, você precisa dar um crédito, né, para aquela pessoa. Porém, comunicando via texto escrito que essa ideia, conceito, ou que seja, não são da sua elaboração, mas de outra pessoa ou identidade. Então, o conceito de você fazer um texto acadêmico é isso, você vai escrever aquilo que você entendeu do livro e tudo mais, longe de ser aquele resumo que a gente fazia lá no ensino, na educação básica, né? Que a gente fazia um resumo e muitas vezes pegava texto daquele livro que a gente leu. Não. Aqui a gente vai escrever ideias do autor, vai escrever palavras dele, mas a gente tem que citar e dar o nome do autor, tá? Então tudo que a gente for fazer, a gente precisa citar o autor de onde a gente tirou. Por isso, né, a importância do que a gente falou nas aulas passadas sobre fichamento, que a gente precisa guardar. Conforme a gente vai lendo o material para produzir o nosso texto acadêmico ou nosso TCC, né? A gente precisa guardar o material, porque quando a gente começa a escrever, a gente fala, puxa, eu vi isso em algum lugar, quem foi o autor? E aí se você não guardou, se você não fez um fichamento bem legal, você você vai estar juntando um monte de material e você não consegue chegar àquilo que você achou, né? Então, citar é isso. Você vai mencionar no seu texto, de sua autoria, informações vindas de outras fontes, tá? Bom, a gente tem três formas de citações, né? A gente tem as citações diretas, as citações indiretas ou citações de citações, tá? Então vamos ver o que é cada uma delas. As citações diretas são aquelas nas quais o autor faz a transcrição literal de parte do texto-fonte. Ou seja, você tem um texto-fonte, uma linha, duas linhas, você copia na íntegra e coloca no seu material. Então, isso é uma citação direta, tá? As citações indiretas são aquelas nas quais o autor se baseia no texto-fonte. Então, você pega a ideia do texto-fonte, mas você tem que citar, porque quem produziu o texto-fonte muito provavelmente fez uma pesquisa, fez uma apresentação em congresso do trabalho dele, então não é assim a coisa tirada da cabeça dele. Então, se você se baseou em alguma coisa que alguém fez, você vai fazer uma citação indireta, tá? E a citação da citação, citações de citações, ela ocorre quando você utiliza uma citação já mencionada no texto-fonte. Então, quer dizer, você está pegando, por exemplo, o João escreveu um texto, né? E ele, no texto que ele fez, ele citou que a Bárbara falou determinada coisa. Então, ele já está citando aquilo ali, né? Se eu for fazer uma citação do João ou da Bárbara, né?
E é esse citação da citação. Eu não tenho o material que a Bárbara elaborou, né? Então, eu só tenho o material do João, tá? Então, aí eu tenho uma forma de eu fazer a citação da citação. Então, porque eu não tenho o material da Bárbara. Então, isso muitas vezes é trabalhoso a gente fazer, não se recomenda fazer isso. A gente só deve fazer a citação da citação quando é mesmo uma coisa muito importante e que a gente não tem como buscar, por exemplo, eu não tenho como localizar o trabalho da Bárbara, né? Que ela foi citada no trabalho do João. Então aí eu vou fazer a citação da citação. Mas não é muito recomendável fazer isso, tá? Mas é possível fazer. Então, Professor, eu não entendi a citação da citação de verdade. Eu não consegui entender. tá. Então, vamos supor que, só recuperando, né? A Bárbara fez um trabalho, né? No ano 2000, falando de um determinado assunto, né? Aí, o João, no trabalho dele, já no ano de 2005, ele coloca lá uma frase que a Bárbara falou no trabalho dela. Então, o João está citando a Bárbara, né? E essa frase, eu vou fazer um trabalho, essa frase que a Bárbara fez na pesquisa dela, eu achei interessante, né? Então, só que eu não consigo acessar esse trabalho dela, ou porque é um livro que eu não tenho acesso, ou porque às vezes é um artigo que ela fez pago, né? E eu não tenho acesso. Então, aí o que eu vou falar? Eu vou falar assim, ó, conforme o João citou a Bárbara, tal, e eu vou colocar a frase da Bárbara, né? Então, esse é o ponto da citação da citação. Eu vou buscar. Ah, entendi. É? Agora Ficou entendi, claro? professor. Tá. O Entendi. legal é a gente vai, não na aula de hoje, mas nas próximas aulas, a gente vai ter exemplo da citação da citação. Mas é mais ou menos assim, né? Então, a gente vai colocando. Eu estou citando uma pessoa que está citando outra, né? Então, aí é o que fica essa ideia de se fazer, né? Agora, Entendi. é trabalhoso fazer isso, né? Porque você vai encher seu trabalho de citação da citação. O melhor seria eu ir atrás de tentar buscar o trabalho da Bárbara e eu citar direto a Bárbara. Mas eu não posso citar porque eu não tenho o trabalho dela, eu só tenho aquela frase que o João citou no trabalho dele, né? Ao invés de a Muitas... gente usar uma fonte primária, né, que seria o meu trabalho que veio antes, a gente usa o que o João fez, onde Isso, eu tenho o acesso ali, vamos dizer, mais fácil, né? mais fácil, é isso mesmo. O primário é o seu, a Bárbara, né? E o do João vem depois. E o meu seria o, o outro, né? Quer dizer, e para mim o interessante é aquela frase que a Bárbara você colocou no trabalho, entendeu? Perfeito, professor, agora ficou claro. Legal. Obrigada. O professor, não corre o risco de perder a veracidade dessa forma? Por exemplo, a Bárbara escreveu um artigo, aí eu uso a citação dela, Sim, aí o senhor vem e faz a citação da citação isso. da Bárbara, né, no caso. É. E aí, se vir outra pessoa e pegar a citação sua, que já foi minha e da Bárbara, você vai Nossa, perder a aí então Tá não só vai deixar de ser minha, na verdade, né? Se você vai. Quantas pessoas indefinidamente usarem, vai continuar sendo de uma pessoa só. vai continuar sendo uma pessoa só. E Agora, a mesmo ali nunca citação da vai citação perder. da citação, porque aí você vai ter que quebrar o ciclo, né? Não poderia pegar meu trabalho que eu estou citando o João, que está citando a Bárbara. Aí já fica mesmo, aí perde, como você falou, né? Então, a gente, se for numa linha dessa, citação de citação, a gente tem que procurar quebrar esse ciclo e ir atrás de algum trabalho antes, né? O ideal, então, no caso, professor, é sempre procurar a citação, e, Primária, em caso original. extremo, você usa a citação de citação. Porque às vezes, né, o que acontece muito, a gente pega
um determinado tema, né, que foi desenvolvido. Vamos pensar da nossa área administração, né? A gente pega lá um dos estudiosos da administração, né, Taylor, né, que aí ele escreveu um livro e no livro dele ele escreveu um determinado assunto ou uma determinada frase, né? Então isso foi lá nos anos de 1900, né? Aí alguém vai fazer um trabalho, vai citar o Taylor, né? Conforme o Taylor disse, tal, né? Vamos pegar o João aí, que o João depois vai cobrar royalties aí da gente estar usando ele na aula toda hora, né? Então o João pega e cita o Taylor, né? E o livro do Taylor é 1940 e por aí, né? Então, o João agora, no ano 2000, citou o Taylor. A gente às vezes não vai conseguir achar esse livro do Taylor para citar ele direto. Então, por isso que a gente faz o quê? Se eu for fazer um trabalho agora, eu vou citar o João que citou o Taylor, mas é bom evitar isso. Se a gente conseguir ir atrás do livro para fazer essa citação para aquele original, é muito melhor, tá? Ô, professor, essa citação de citação seria mais ou menos como se a gente pegasse uma citação dos livros que a faculdade disponibiliza, que ele usa várias citações, no caso, né? Isso. Ah, legal. Você tem, por exemplo, na faculdade, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, vamos ver. Acho que deixa eu ver se eu pego um livro aqui, acho que é mais fácil. Tem uma biblioteca aqui com vários livros. Vários livros aqui digitais, tá? Vamos ver se a gente acha aqui uma citação da citação para ficar claro para vocês. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, esse Bell Hooks é um autor, né? Que está escrevendo um livro em 2021, né? Só que o que ele está fazendo? Ele está citando a Marianne, que escreveu um livro antes dele. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a citação, está falando que esse texto aqui, ó, dizem tal, né? É o texto da Marianne, né?
E esse Bell Hotz é a pessoa que está escrevendo, né, sobre aquilo que a Mariane fez. Então, essa frase aqui, ela escreveu no trabalho dela. E aqui, fez um trabalho em 2021, na página 152, ele está usando uma citação que a Mariane fez. Então, esse é um exemplo, né? E a gente, para fazer a citação da citação, a gente usa a palavra APUD, né? Eu estou antecipando muito, mas na próxima aula a gente vai trabalhar mais o caso do APUD, tá? Ficou claro, pessoal, ou não? Para mim ficou perfeito, senhor. Ficou super Tá. claro. Sim, professor, ficou claro. Aí na próxima aula a gente explora mais, tá? Mas o importante é isso, né? O importante é a gente saber que a gente tem a citação da citação, tá? Então a gente tem, voltando, né? Citação direta, que a gente copia direto o texto, aquilo que apareceu, você copia direto do texto. A indireta, que você pega uma ideia, né? E a citação da citação, que aí é alguém que fez uma citação e a gente pega o autor que citou a pessoa, né? Então aí é o famoso do APUD, tá? E as citações devem ser localizadas no texto, né? Então a gente está escrevendo o nosso texto, ou a gente coloca a citação no texto ou nas notas de rodapé. E aí eu reforço aquilo que eu falei na aula passada. Importante, quem não conhece bem o Word, se vai buscar informações, como que coloca a nota de rodapé. O Word tem várias coisas automáticas para se fazer. A nota de rodapé é aquilo que vai escrito no final da página, de cada página, né? Pequenininho, com um número e tudo mais. Então, isso o Word faz automaticamente, né? Então, é importante que se conheça o lado de fazer todo o trabalho no Word, tá? Para que não fique mais complicado o TCC. Você sabendo trabalhar legal no Word, tem vários colegas que têm dificuldade de fazer o TCC, não é por causa do TCC, mas por causa da padronização de determinadas coisas que vão se usar no Word, tá? Bom, indo aqui para a citação direta, né? Você vai fazer uma citação direta de até 3 linhas, você faz ele dentro do texto, né? Então tá aqui, ó. Certo é o nome de um autor, né? Então ele fez. Tem aqui o ano, né? 2015, na página 15, 2005, na página 15. Então eu estou fazendo um texto, né? E aí eu quero falar sobre análise de ambiente. Eu vou pegar as palavras que esse autor fez. Então, ó, o que ele faz aqui? Certo, 2005 é o ano da obra, na página 15, considera a análise do ambiente o quê? Né? O processo de... Estão vendo que está entre aspas, né? Então, isso aqui é uma citação direta. O processo de monitoramento do ambiente organizacional para identificar as oportunidades e os riscos atuais e futuros que podem vir a influenciar a capacidade das empresas de atingir suas metas. Então, isso é uma análise de ambiente que o Certo falou no livro dele, né? O livro dele é de 2005, na página 15 eu peguei aqui a citação direta. Então, se vocês pegarem, se começarem a ver livros, ver várias coisas que vocês vão ver, né? Vários assuntos, vocês vão ver a citação direta. Eu peguei na íntegra o que esse autor está falando da análise do ambiente. Isso aqui eu posso, como é até 3 linhas, né? Ó, não tem 3 linhas cheias, né? Então, até 3 linhas eu coloco dentro do meu texto, tá? Então, essa é um tipo de citação direta. Na citação direta também, com mais de 3 linhas,
Então, devem ser destacados com recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Então, eu estou fazendo o meu texto, né? Como a minha citação direta tem mais de 3 linhas, toda essa citação direta que eu vou fazer, eu tenho que fazê-la com recuo de 4 centímetros. Ele vai ficar recuado do meu texto, né? E uma fonte menor, tamanho de fonte menor. Então, normalmente a gente usa 12, o tamanho da letra normal. E no caso da citação direta recuada, com mais de 3 linhas, a gente usa o tamanho 10, tá? Com tamanho menor daquele definido para o texto. O espaçamento vai ser simples entre as linhas. O texto da gente, a gente usa espaçamento 12. Na citação direta, a gente usa espaço simples, tá? E não usa aspas. Os aspas a gente usa se for dentro do texto. Então, vamos ver como fica? Então, tá aqui, ó. Aqui está meu texto normal, né? Apesar de ser um termo amplamente discutido e conhecido praticamente todos, planejar é uma tarefa complexa. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a minha citação direta tem 7 linhas, então é maior que 3. Tem que ter um espaçamento de 4 centímetros. Esse aqui eu tenho que ter um espaçamento aqui de 4 centímetros, tá? Tamanho da fonte, menor, tá? E a citação, né, é diferente também. Quando a gente faz esse lado recuado, a citação tem que vir entre parênteses. Vou voltar, tá? Um pouquinho. Quando a gente faz no texto, o nome do autor, ele vem maiúsculo a primeira letra e minúsculo os demais, tá? E aí, parênteses, o ano da obra e a página. No caso da citação direta, com mais de 3 linhas, a citação tem que vir tudo dentro do parênteses, o nome do autor tudo em maiúsculo, né? O nome, a data da obra e a página, tá? Então, o que muda na citação direta com mais de 3 linhas é o nome do autor ou o sobrenome do autor em letra maiúscula, tá? Então, quando vocês forem fazer o TCC, né, tem que se preocupar com isso, tá? Aqui... Professor, Oi. O trabalho do TCC tem que ser todo justificado? O trabalho de TCC tem que ser justificado? Tem que ser justificado. Toda tem que ser justificado. A gente falou na aula passada, né? Tem que ser justificado, tem que ter espaçamento do lado esquerdo de 3, espaçamento do lado direito de 2, tá? Sim. Então é padrão da BNT também, tá? Entendeu, professor? Obrigado. Tá? Bom, alguns detalhes, né, no caso da citação direta, sempre mencionar a página da qual extraiu a informação. Então, você faz a citação direta, precisa colocar o número da página. O autor sempre é identificado pelo sobrenome. Depois a gente tem o ano da publicação, é elemento obrigatório, né? E a sequência de informações deve seguir o exemplo, né? Autor, ano e página. Isso é o que a gente viu até agora, né? Quando o sobrenome do autor estiver entre parênteses, deverá aparecer com letras maiúsculas, né? Aquilo que a gente mostrou na última aí, na citação direta recuada, né? Que é mais de 4 linhas. O que não ocorre no caso do autor for mencionado no texto, quando deve-se usar letras maiúsculas e minúsculas. Então é aquele o certo que a gente falou, só a primeira letra é maiúscula. No caso anterior, é isso aqui que ele está falando, está de todas as letras maiúsculas. Então isso aqui é a BNT, padrão da BNT. Então tem que seguir
para seguir as normas, né? Então, eu trouxe de novo aqui, né, a parte tá dentro do texto, o certo só a primeira letra maiúscula, né? E o outro aqui é todo maiúscula porque está dentro do texto, tá? Tranquilo aqui, pessoal? Vocês vão lembrar quando for fazer o TCC? Esse material vai ficar no AVA, né, professor? Como que é? Esse material vai ficar no AVA, Vai né? ficar no AVA, vai ficar no Deve AVA. salvar para depois rever quando tiver Sem fazendo. dúvida. E no TCC também vem um modelo de TCC, todas essas explicações aqui estão lá, né? Agora, vocês já conhecem, então fica mais fácil vocês identificarem no modelo, vocês já sabem que tem que seguir o padrão, tá? Mas o material tá lá, vai ficar lá, e as gravações, tudo ficam no AVA, né? Fala, João. Ó, professor, então, assim, se for até 3 linhas, tem que ser entre aspas, né? Isso aqui, né? Certo, o primeiro. E se for mais de 3 linhas, de 4 acima, tem que ser com recuo à direita de 4 centímetros, com letra menor, as duas, né, tem que ser letra menor, Isso. e com 4 linhas ou mais tem que ser Aqui não, esse aqui não é letra menor. Se ele está no texto, ele é o mesmo tamanho. Aqui, nesse daqui que é recuado, que tem que ser letra menor, tá? Ah, tá. O primeiro, então, não. O primeiro Não, pode ser não, ele faz normal parte mesmo. do texto. Tá? Ah, tá. E aí a citação aí, no caso, que só é maiúscula no último exemplo aí. O primeiro é normal mesmo, né? Normal mesmo, é. Certo, professor. Obrigado, viu? E aí, se você faz citação direta, tem que estar de qual página você tirou, tá aqui. Esse de cima é página 15 e esse de baixo é página 95, tá? Tá Então, bom, professor. de Obrigado. onde você tirou, tá? Nas citações indiretas, né, não tem destaque, visto que você se baseia no texto-fonte, mas não descreve nenhuma das partes, tá? Então, aqui ele dá um exemplo de citação indireta, quer dizer, indireta, você não está pegando a palavra, você não está pegando as palavras ou aquilo que o autor falou, você está pegando a ideia dele, né? Então, o que ele diz aqui? Para Terence, 2002, esse aqui é o sobrenome do autor, né? Então, aí tem, as microempresas são eficientes no seu dia a dia, mas deficientes nas decisões estratégicas e planejamento de médio e longo prazo. Esse texto aqui, a pessoa que escreveu, ela pegou a ideia desse autor, né? Pegou alguma definição, alguma coisa, usou as palavras dela, não usou as palavras do autor, então é citação indireta, né? Então, muitas vezes a gente vai ver, né? Conforme fala determinado autor, conforme, né? Então, é o ponto que aí a gente faz a citação indireta, tá? Tudo bem com relação à citação indireta? Na citação indireta, você não coloca a página, você só coloca o livro, o ano, né? O nome do autor e o ano, para que você referencia aquele trabalho, mas você não coloca a página, não precisa colocar a página, tá? Aqui outro exemplo, né, de citação indireta. Aqui a gente tem, né, você pode fazer uma citação indireta no início, né, e falando assim, para Terence, e coloca aqui, ou você faz escreve toda a ideia que você entende e coloca a citação no final com letra maiúscula, né? E aqui são dois autores, Fernandes e Berton, em 2005, tá? Então são dois autores, você separa com ponto e vírgula, tá? E
você escreve toda a ideia que ele entendeu, né? Que você entende do seu texto, do texto dele, e cita, né, nessa parte indiretamente. Você não colocou entre aspas, não colocou nada, você só colocou a ideia e fez uma citação parecida com aquela da direta, mas você colocou entre parênteses aqui. Para você colocar fora do parênteses, você tem que fazer uma referência de acordo, conforme o autor. Aqui você põe ele no final direto, é como se fosse você está dando crédito ao texto do autor. Então, é uma outra forma de você fazer uma citação direta, você coloca o nome no final do parágrafo, né? Com os nomes em letra maiúscula, tá? São duas formas de você fazer a citação indireta, tá? Então, aí tem algum adicional, né? Então, a gente acrescenta ainda que você pode suprimir parte do texto, fonte, ao utilizá-lo como citação direta. Então, quer dizer, você vai pegar alguma coisa de um livro, né? Que tem praticamente uma página daquilo que você quer pegar, mas só que você, né, não vai colocar a página inteira no seu trabalho. Então, e aí, dentro do texto, você pega uma parte do texto, início e uma parte final. Então, você pode colocar você vai tirar uma parte do texto, né? Você vai indicar uma supressão por meio de colchetes e reticência. Então, isso aqui é o que você faz para tirar uma parte do texto, tá? Então, vamos ver como fica. Então, tá aqui, ó, você tem o mesmo autor ainda relata os benefícios, tal, e aqui tem uma citação direta, né? Aí vocês estão vendo que aqui deveria ser muito grande. Então, o que ele fez? Ele escreveu a parte importante, que é interessante para ele, e aí ele colocou esses colchetes com 3 pontinhos, né? E continuou a parte da citação direta, aquilo que é interessante para ele, né? Além de se beneficiar financeiramente e tudo mais. E depois ainda tem mais um trecho que ele tira, né, do texto do autor, para não ficar grande, só citação direta, né? E completa aqui aquilo que ele quer. Então, isso a gente vê muitas vezes em livros, em trabalhos, na parte de tirar uma parte do texto e coloca só a parte que é importante. Imagina se fosse uma página inteira, a gente ia fazer uma página inteira de citação direta. Não é correto também fazer uma página inteira de citação direta. Quer dizer, o tamanho deve mais ou menos esse, né? No máximo umas 10 linhas, 12 linhas, e aí você tira a parte que é importante para aquilo que você quer colocar no seu trabalho, tá? Então, aqui ele fala, né, o uso correto da administração estratégica e tudo mais. Então, é essa a ideia, tá? São formas de você representar que você tirou uma parte do texto da citação direta para não ficar muito grande, tá? Você pode também fazer, às vezes você acha que é interessante fazer um destaque no texto no texto da citação direta, né? Então você coloca em negrito, você pode destacar, mas você vai explicar, né? Grifo nosso, quer dizer, a gente que colocou isso aqui não tinha no texto do autor, né? E a gente achou que é importante, a gente faz um destaque, coloca em negrito, mas a gente tem que apontar, tá? Aqui são 2 autores, tá vendo? É sempre nessa linha, ó. Segundo os 2 autores, tá? Não tá dentro do texto, coloca entre aspas, né? E aqui você vê, chegou bem 3 linhas, né? Então,
não é um negócio que também tão rígido assim. Chegou 3 linhas, mas ainda está dentro do texto, dá para se fazer, né? Agora, se for partir para a quarta linha, aí a gente já faria naquele recuado, tá? Então, tá vendo aqui, ó. Tá dentro do texto, o nome dos autores tá fora, né? Fora dos parênteses, né? Então, vai com o nome, a primeira letra só maiúscula e as outras minúsculas, o ano e a página. E aí o texto entre aspas, tá? E o grifo nosso é correspondente ao negrito aqui, tá? Então, esse é um exemplo que você vai fazer uma citação direta e você vai fazer um destaque, que às vezes é importante para o seu trabalho, tá? Professor, Oi. nesse caso aqui, a gente vai contar 3 linhas só. Na fala, né? Quando a gente faz a citação que, segundo Fernandes e Berton, esse daí não conta como as linhas, não. Só Não. aqui do Ele estudo das conta só estratégias. aquilo que vai estar entre as aspas. Tá vendo aqui? Ele não chegou nem a completar 3 linhas, né? Tá? Uhum. No caso aí, se fosse contar, teria 4 linhas, né? Já não dava para usar, né? Não dá aí você vai fazer no recuado, né? Você vai usar naquela forma recuada, tá? Tá certo, professor. Se o destaque tiver no texto, né? Aí a gente tem que colocar grifo do autor. Quer dizer, isso aqui já estava no texto que a gente copiou, né? E para não dizer que fomos nós que mudamos aqui, que colocamos negrito, o que a gente faz? A gente fala que já foi do autor, ou dos autores, né? Que fizeram esse grifo aqui, colocaram esse negrito, tá? Então, vocês estão vendo que a coisa é bem rígida, a regra de escrever artigos, né? E a gente precisa seguir, né? Não quer dizer que é difícil, mas conforme vocês forem acompanhando, vocês comecem a ler, mesmo livro que vocês comecem a ler, ou artigos que vocês pesquisem, vocês vão ver que esse é o padrão seguido, né? Se vocês pegarem trabalhos de TCC na internet, trabalhos de mestrado, trabalhos de doutorado, vocês vão ver que esse é o padrão seguido, né? Ninguém inventa nada. Se é baseado na BNT, né? Esse é o padrão seguido, tá bom? Bom, as citações, elas têm relação direta com a listagem de referência. Todos os autores citados deverão ser listados nas referências. Então, o que é isso? No nosso texto, a gente cita um autor e, numa parte do nosso trabalho, a gente vai ter uma área chamada referências, onde a gente vai descrever todo o que é aquela nossa citação. Se ele é um livro, se ele é um artigo da internet, se ele é um artigo de uma revista. Então, a gente tem que falar, por quê? Para que a pessoa que está lendo o nosso trabalho, se quiser ler buscar aquela informação, vai buscar porque a gente está dando a referência de onde a gente pesquisou, tá? Então, a norma da BNT, que trata as referências, é a NBR 6023, definindo-as como conjunto padronizado de elementos descritos, retirado de um documento que permite sua identificação individual. Quer dizer, você consegue, se a pessoa colocar página 15 ali, se você for buscar aquele autor que ele colocou, na referência você tem o nome do livro e tudo mais. Se você for buscar, é aquele exemplo que eu falei sobre a citação da citação, né? O autor colocou lá, né? Então, eu posso ir buscar aquele material, pode ser que eu não encontre, tá? Mas é importante que a coisa esteja correta. Então, quando vocês forem fazer um trabalho,
tudo que vocês citarem, os autores que vocês citarem dentro da obra, lá na parte específica da referência do trabalho, que é praticamente no final do trabalho, né? Você vai ter que colocar o nome do livro, de onde você tirou, tá? Então, aqui tem mais uma explicação, né? Por meio das referências, é que os leitores poderão identificar as fontes citadas no texto, localizando pelo sobrenome do autor ou conforme ocorrer no texto. O que precisa ficar claro é que toda autoria indicada no texto precisa ser referenciada. É o que eu acabei de falar, né? Ou seja, aparecer na listagem de referências, né, é o que precisa ser citado. Entretanto, se não for citado, não poderá fazer parte dessa listagem, mesmo que o pesquisador faça a leitura do texto. Quer dizer, vocês vão ler alguma coisa, vão ter conhecimento e tudo mais, mas no trabalho de vocês, vocês não fazem nenhuma citação do texto. Então, ele também não pode estar na referência, porque você leu para conhecimento. Então, só pode estar na referência aquilo que vocês colocam no texto de vocês, tá? Bom, os elementos que compõem a referência, sejam essenciais ou complementares, né? Devem ser apresentados numa sequência padronizada, pontuação uniforme para todas as referências, separação das várias áreas, e deve aparecer com ponto seguido de um espaço. Quer dizer, isso aqui é informação, e aí vocês vão ver para cada tipo de referência, se vocês vão fazer referência de um livro, é uma forma de vocês apresentarem. Se forem fazer uma referência a um site da internet, é uma forma de vocês apresentarem. A gente vai ver mais adiante, tá? A lista de referência deve aparecer em local específico no texto, foi aquilo que eu falei. Normalmente é mais para o final do seu trabalho, né? Compondo elementos pós-textuais. Quer dizer, você tem o que são os elementos pós-textuais do seu trabalho, né? Inicialmente você tem as considerações finais, né, que é a parte depois do texto, e depois você tem as referências. Então é isso que ele chama de pós-textuais. Alinhadas somente na margem esquerda do documento, né? Então, quer dizer, o seu texto é ajustado. Agora, as referências você só vai estar com a margem esquerda alinhada. Organizada em ordem alfabética. Então, esse é importante, né? Você tem lá 10, 15 autores que você vai colocar na referência. Você tem que colocá-los em ordem alfabética de sobrenome do autor. Então, isso faz parte também da BNT, tá? Possibilitando identificar individualmente cada documento e em espaços simples, quer dizer, entre um livro, entre uma linha e outra da referência, é um espaço simples, separadas entre si por 2 espaços. Quer dizer, você usa espaço simples e entre uma obra e outra, você coloca 2 espaços, tá? Vamos ver aqui como que é a referência. Então, aqui tem alguns exemplos de referências, né? Então, primeiro, né? Classificado em ordem alfabética, tá aqui, ó. É pelo sobrenome, ó. G, depois o L, depois o M, M, T. Então, já está classificado por ordem alfabética. Então, quem fez essa referência se preocupou em fazer já colocar os nomes em ordem alfabética, tá? O espaço aqui, como ele diz, o espaço entre linhas é simples, tá aqui, ó, espaço simples, e separado entre si, 2 espaços simples. Aqui, as obras estão separadas com 2 espaços simples, tá? Então, esse é o ponto. O sobrenome em letra maiúscula, tá aqui, ó,
Pode ver o sobrenome em letra maiúscula e o nome normal, tá? Todos os sobrenomes em letra maiúscula. Que mais que tem aqui? Aí você tem o título da obra, tá? E aqui informações dela, tá? O principal da obra é em negrito, tá? Aqui depois tem a cidade, né? Petrópolis, a cidade que foi escrito esse livro. Depois, ó, 2 pontos. Esse aqui é padrão, né? Vozes é o nome da editora. E aqui, 2001, é o ano. Então, esse é o padrão para você fazer referência de uma obra, né? Aqui tem também, ó, aqui são 2 autores, tá? Lakatos e Marconi. Então, os sobrenomes em letra maiúscula. Metodologia do trabalho científico. Então, o nome do livro vem em negrito. Não é o nome do autor, né? É o nome do livro. Se tiver a informação, coloca a edição. De novo, a cidade e a editora e o ano, tá? Aqui também, Martins, metodologia científica, a cidade que foi escrito, a editora e o ano, tá? E aí, se for uma citação de um site, né, que às vezes fez algum lado de uma pesquisa no site, alguma coisa, né, coloca quem fez, quem é o autor do site e em qual que é o endereço da internet que se acha esse site. E aí você coloca disponível em, tem que ser com essas palavras, né? Disponível em, coloca aqui o site. Quando foi acessado, quando é site, é importante colocar quando foi a última vez que acessou, né? Por quê? Porque pode ser que tenha sido removido, a pessoa remove, ou o dono do site remove, né? E você está falando que quando você fez o trabalho, em 19 de julho, você acessou. Agora, se foi removido, ninguém pode te criticar por isso, tá? Então, é um ponto importante aqui. São várias formas e existem diversas formas, aquilo que eu falei. Para cada tipo de material utilizado, tem uma forma de citar. Site é assim, livro é dessa forma, né? Então, vocês vão encontrar dentro do material do AVA, né, quando for fazer o TCC, tem essas explicações, ou mesmo na internet. Como que eu vou citar um livro? Como que eu vou citar? Vocês acham em vários lugares na internet, tá? Complicada, pessoal? Bastante, hein, Pro? Bastante, né? Mas a gente dá um jeito, a gente se vira. Tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Professor, eu achava que a BNT era só alinhar o texto e colocar justificado em alguns ali, estava ótimo. Então, não, tem padrões. Mas é legal que vocês agora estão começando a ter ideia, né? Quando vocês começarem a pegar livros, pegar artigos na internet, né? Vocês vão ver que segue essa linha, né? Então, é só vocês começarem a se acostumar, vocês vão ver que segue essa linha, né? Então, é um ponto que não é assim, porque é novo, vocês estão tendo contato agora a primeira vez, né? Mas esse é um padrão. Então, muitas vezes a gente vai acostumando e segue o padrão e tudo mais, tá? Vamos ver mais um pouco, né? As referências devem obedecer os mesmos princípios, portanto, se utiliza a inserção de elementos complementares ou esses devem ser incluídos em todas as referências daquela lista. Quer dizer, você vai ter que utilizar, se você utilizou na citação, você vai ter que colocar, né?
O título é referências, quando vocês forem escrever referência, não referência bibliográfica. Tem pessoas que utilizam referência bibliográfica, mas é referência, né? Os modelos de referência, né? A seguir vamos apresentar alguns modelos mais comuns, contudo, existem muitas variações conforme o material utilizado para a elaboração do trabalho, foi aquilo que eu comentei, né? A transcrição dos elementos deverá atender à natureza específica do documento, utilizado como fonte de consulta, tá? Bom, então a gente tem aqui, né, aquilo que a gente já comentou. Eu tenho aqui um site, então tá aqui, disponível em acesso, tá? Um livro, né? Fundamentos da metodologia, tá vendo? Tá em negrito, né? O título, a edição, a cidade que foi publicada, qual a editora e qual o ano, né? Se você tem mais de 3 autores, né, você usa esse et al. Para não ficar... Imagina 4 autores, você ficar colocando o nome de todos, né? Então você coloca o nome do primeiro, né? Daquele... Sempre tem um que é o mais... que é o primeiro e tudo mais, né? O mais importante, e depois você coloca esse et al., quer dizer, todos os outros. Então aqui a gente tem a explicação, né, de cada um deles, né? Então, preste atenção aos detalhes. Até 3 autores, todos são mencionados na entrada, né? Quando mais de 3, somente o primeiro é mencionado, seguido da expressão et al. Os títulos principais são destacados, né? Então, sugere-se negrito, né? O título principal da obra. E devem ser padronizados. Observe como a edição é indicada e, no caso da editora, suprir as palavras que falam editora. Você só coloca... porque normalmente vem editora escuta, então você não utiliza a palavra editora, tá? Os documentos obtidos por meio eletrônico deve obrigatório indicar o endereço e a data de acesso ao material. Tá aqui, ó, o endereço e a data do acesso. Caso se utilize somente a parte da obra como um capítulo, quer dizer, tem casos, né, que é feito um livro, são vários autores que fazem um capítulo, né? Então é o que ele está dizendo aqui. E aí é esse exemplo de baixo aqui, né? Então, a Marta Rezende, ela foi a pessoa que organizou esse livro. Vocês vão ter condições de ver isso, né? E para esse trabalho foi utilizado o capítulo ou a parte que a Fernanda utilizou, né? E o texto dela está entre a página 59 e 70. Então, você não coloca, não é a Marta que é a pessoa que escreveu o livro, mas você está pegando a parte da Fernanda que escreveu, e aí você está apontando aqui. Você está dando o nome do livro, está aqui, né? Mas que está dentro da a Marta que organizou todos os textos, né? E está na página 59 a 70. Então, é uma outra forma de você citar quando tem vários autores, um em cada capítulo, tá? Então, são diversas. Aqui são os exemplos, como disse no livro, aqui são os exemplos mais usados, né? Mas tem muitos outros exemplos, tá? Muitas outras formas de você citar, tá bom? Publicações em série, né? Publicações seriadas, inclui a coleção como um todo, uma revista, jornal, caderno, caderno na íntegra, matéria existente, quer dizer, você pode publicar, tudo que é publicado, né, que tenha um cunho de autêntico, né, você pode citar, né?
O que você não pode, que não é bom citar, são blogs na internet, né? Porque blogs muitas vezes você utiliza, a pessoa coloca a opinião dela e não tem nenhum fundo científico, né? Mas você tem diversos materiais, você pode citar vídeo do YouTube, né? Você pode colocar uma matéria jornalística do canal de TV e tudo mais. Você dando a referência, você pode citar tudo, né? Então, por isso que existem diversas formas de você citar, né? Então, aqui, ele está falando aqui do jornal Zero Hora, né? Está falando do jornal de março de 2004, na página 4 e 5, né? Então, utilizou no texto isso. Esse outro buscou arquivos brasileiros de arquitetura, quer dizer, foi lá na Fundação Getúlio Vargas e buscou esses arquivos. Então está aqui uma forma de citar, né? Aqui ele busca a informação do direito contemporâneo e a era dos princípios, né? Então, quer dizer, tem a versão, a página, de quando que esse que foi publicado isso, entre janeiro e junho. Está aqui aquilo que for o site que está, acesso, né, em 10 de março, né? Aqui ele pega um outro material, né, atuação do assistente social em empresas. Então tem versão, isso aqui muito provavelmente é uma revista, né, revista seriada e tudo mais. Então, quer dizer, tem várias formas de você fazer, de você buscar informação. Você vai buscar revista, jornal, matéria, volume, fascículo de periódico, artigos de revista, editorial, quer dizer, você pode buscar diversas informações e citar no seu trabalho. Tudo é possível, tá? Legislação, né? Às vezes você vai fazer um trabalho que dependa de uma legislação. Então, tá aqui, Código Civil do Brasil, né? Constituição, a Constituição de 1988, o decreto do Estado de São Paulo, né? 2268. Então, quer dizer, você pode citar também, e dentro do seu trabalho você vai colocar essas informações, né? Então, são formas também de citação, e você precisa colocar as referências coerentes ou corretas, tá? Que a pessoa, se você citar, conforme o Código Civil do Brasil, e você faz uma explicação, lá na sua referência você coloca também o lado da referência, onde que a pessoa vai utilizar, vai encontrar, tá? Bom, lá no nosso livro aparece essa sugestão, né? Diretrizes para citações e referências. Está dentro desse link, né? De sistema da biblioteca da FGV, mais informações, né? Então tem esses 3 autores, tá vendo? Aqui a gente já começa a ver, né? Ó, um autor, Curado, Souza e Madeira. Então são 3 autores, 4ª edição. Aqui já é o ponto da referência, né? São Paulo, FGV, 2007, que foi publicado esse trabalho, né? Está nesse site, e o acesso foi em 2015. Então isso aqui já é uma referência. Se vocês tiverem interesse, vão lá, busca nesse site e vocês vão ver diretrizes para citação e referência. É mais completo ainda do que a gente falou agora, tá? Bom, aí a gente começa a pensar, tá bom, poxa, eu quero citar um livro, né? Onde eu vou encontrar essas informações do livro, né? Dependendo da fonte,
você encontrará a chamada ficha cartográfica. Então, quer dizer, se for um livro, na ficha cartográfica você tem todas essas informações, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Ó, essa aqui é uma ficha cartográfica de um livro, né? Então, você tem o título da obra, você tem o autor, você tem a edição, você tem o local de publicação, a editora e o ano da publicação. Tem livro que tem isso aqui. Ou então, aqui um exemplo mais real, né? E aqui como que ficaria a referência, né? Então tá aqui. O nome do autor, tá aqui, ó. Megali, letra maiúscula, e o primeiro nome, Januário. Nome do livro, né? Nome da obra. Introdução às Ciências Sociais, está aqui, em negrito. Roteiro de estudo. Segunda edição, está aqui, ó, segunda edição. A cidade, São Paulo. A editora Atlas e o ano de publicação. Então, isso aqui é o que a gente coloca na referência, baseado na carta cartográfica que a gente achou lá no livro, tá? Aqui tem um exemplo, né, daquele livro que eu tinha acabado de abrir. Esse aqui é uma carta cartográfica dentro do livro. Então tem o nome do autor, né, o nome da obra, gestão de pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações, né? Quarta edição, Barueri, né? São Paulo, Barueri, São Paulo. Aqui ele coloca também o estado. A editora é a Manoli, 2014. Então, com essas informações, a gente consegue fazer a referência. Então, isso aqui é uma carta cartográfica que a gente acha dentro do livro. Foi buscado dentro do livro, tá? Então, embora o texto científico seja uma interlocução com diferentes autores escolhidos para fundamentar o trabalho, a inserção das citações é decorrente de uma necessidade em face às informações apresentadas no texto. Quer dizer, tem que ter uma sequência lógica no texto. A gente não pode ir jogando autores lá. Então, a gente vai construindo o texto, a gente vai construindo. Se a gente for falar de conceito de um determinado assunto, depois a gente vai falar desafios de um determinado assunto, a gente vai colocando isso em ordem, né? Não pensando que ele traz aqui para a gente uma coxa de retalhos, porque se a gente for jogando autores, muitas vezes não tem. A gente tem o jargão que fala que não dá liga, né? Então a gente tem esse lado de colocar inserção de textos dos autores, precisa ter uma sequência. Por isso que a gente precisa, eu reforço, aquilo que a gente falou lá no comecinho do curso, né? Conhecimento do assunto. Então, a partir do conhecimento que você tem do assunto que você vai fazer, né? Você vai fazer um alinhamento do seu texto, e aí você vai inserindo o texto dos autores e vai combinando o que cada autor fala. Muitas vezes você pode, os autores, um combinando com o outro, ou pode ser também o lado dos autores negando o que o outro autor falou. Isso também é o que você está falando. Você está inserindo, né, informações no seu texto, e você pode entrar esse lado de um autor negando o que o outro está falando, ou indo contrário à ideia, tá? Então, a presença do autor no texto é condição inquestionável, portanto, conta com bom senso sempre uma boa estratégia. Quer dizer, a gente tem que ter bom senso na hora de escrever. Por isso, aí eu reforço com relação ao TCC. Não adianta querer fazer o TCC na última hora de entrega. Tem que fazer um pouquinho por semana, um pouquinho para que vocês comecem a... Tem dia que você não está inspirado para escrever, tá? Então precisa fazer devagar. O TCC é uma coisa que não
A gente sabe, brasileiro deixa tudo para a última hora, não sei o quê. Né? No caso do TCC, vocês têm que ir para a linha e falar assim, olha, eu não estou cadastrado, eu sou brasileiro, mas não estou cadastrado nesse perfil de deixar para a última hora. Tem que fazer um pouquinho por semana, e administrando toda a atividade para poder fazer um negócio legal. Imagina você querer fazer um trabalho com 5 páginas, né? Um capítulo com 5 páginas e você querer buscar autores para você poder escrever 5 páginas em 2, 3 dias. Não dá para fazer. Nem a gente que está acostumado, a gente não consegue fazer um trabalho, escrever 5, 6 páginas, buscando informação de autores em 2, 3 dias. A gente precisa de um tempo maior para buscar informação. Então, eu sempre dou essa dica. Comecem a fazer logo no início do semestre, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo, pro. Sim. Aí, né, vocês falam assim, puxa vida, né? Tem um monte de informação. O professor falou que para cada tipo de material, para cada tipo de livro, internet, tem uma forma diferente de citação, né? Poxa, alguém poderia fazer alguma coisa que pudesse nos ajudar, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Então, aí pensando nisso, né, a Faculdade Federal de Santa Catarina, né, ela desenvolveu um site que ajuda nisso, né? Então, o site é esse aqui, ó. Esse é o link do site, né? A Universidade MORE, né? Que é Mecanismo Online para Referência, da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse aqui é o site, tá? Você entrando no site, ele vai te trazer esse acesso. Ó, tá? Ele aqui, ó, tá vendo? Já está, inclusive ele está atualizado em 2018, né? Ah, já está na 6.023 2018, já está atualizado nisso. Então, quer dizer, mais atual ainda do que aquele de 2002, tá? Você pode se cadastrar, né? E aí você fazendo o cadastro, as suas informações de referências que você for criando vão estar todas salvas no cadastro. Se você usar um usuário anônimo, né? Você pega as informações e ele desaparece, tá? Então, é bem nessa linha. Então, entrei aqui no site, né? Tem várias informações, tudo, ajuda, links e tudo mais, né? Aí, entrando aqui no criar referências, ele tem várias funcionalidades, mas uma delas é a criar referência, né? Então, você vem aqui, criar referência, a gente, monografia no todo, o TCC também é chamado como monografia, né? Então, a gente vem aqui, coloca monografia, né? Aqui tem várias outras formas, ó, documento jurídico, documento, se a gente quiser fazer alguma referência para ser colocada num documento de meio eletrônico, mas o que a gente mais usa é esse aqui, monografia no todo, então a gente tem. Se a gente quiser citar livros, se a gente quiser citar dicionários, se quiser citar enciclopédia, teses e dissertações, se a gente quiser buscar anais, aqueles periódicos, né, que eu mostrei dentro da aula, né, e, dos slides anteriores, né, se quiser fazer isso, tal. Então, quer dizer, tem diversas formas. Então, eu peguei aqui exemplo livro só para vocês verem mais ou menos como funciona esse site, para que depois vocês utilizem quando for necessário, tá? Então, aí eu escolhi monografia, escolhi livros, né? Então, fazendo isso, ele abre essa página, né? Então, elaborar referência a livros, né? Então, ele tem aqui várias informações, né? Tem
o título do livro, tem algumas informações que poderiam ser necessárias, né? Tipo do autor, se é pessoa física ou jurídica, a cidade. Então, o importante que precisa colocar é aquele que tem o asterisco, né? O que tem asterisco é obrigatório. Então, o nome do livro está aqui, a cidade que foi escrita, né? Número de páginas não é necessário, mas a gente pode colocar, tá? Aqui a gente tem a editora, tá vendo aqui com um asterisco, né? Se a gente tiver um subtítulo, a gente coloca também, tá? Nome do autor, se tiver edição, a gente coloca, e o ano da obra. Então, quer dizer, o importante é a gente colocar as informações obrigatórias, senão ele não consegue gerar, tá? Então, eu fiz aqui uma simulação, né? Então, vamos dizer, eu criei uma obra chamada Aula de Metodologia Científica, tá? Escrita em São Paulo, com 100 páginas, tá? Aqui, editora, coloquei a Anhanguera Educacional, nome do autor e o ano. Então, onde vocês vão buscar isso aqui? Lá na carta cartográfica, né, do livro, aquele que eu mostrei para vocês. Então, lá vocês podem pegar todas essas informações. Então, o que eu fiz? Eu preenchi, exceto o número de páginas aqui, eu coloquei todos aqueles que estão asteriscos, né? O nome do livro, nome do autor, a editora, o ano da fabricação, o ano da edição e a cidade que foi feita, tá? Aí eu venho aqui, na mesma página, descendo um pouco, eu tenho gerar referências e citações, tá? Clicando aqui, o que ele vai trazer? Ele gera, primeiro, né, a referência. Lembra lá? Nome, sobrenome com letra maiúscula, primeiro e segundo nome, aula de metodologia científica, o título do livro, lembra que a gente colocou, né? A cidade que foi feita, o nome da editora, o ano e a quantidade de páginas. Então, esse aqui vai na referência, tá? E esses dois aqui, um é para incluir no texto, né, a citação indireta. Então, como que ele vai? Na citação indireta, Nogueira, 2021, né? Ou pode ser na citação direta também dentro do texto, né? Ou naquele recuado que coloca letra maiúscula e o ano. Claro, se for citação direta, falta aqui a gente colocar o número da página, né? Vírgula, P, ponto e o número da página que foi tirado. Se for citação indireta, é sem número da página. Né? Ajuda esse site? Nossa, maravilhoso, hein, professor? Maravilhoso, né? Então guardem. Guardem, né? Guardem porque é legal usar, né? Dá para usar. Oi, pode falar. Não, falando, obrigado por compartilhar. Então, o lado da gente utilizar, né? A gente não quebra tanto a cabeça, porque vocês veem, ó, tem dois pontinhos, tem ponto aqui, tem vírgula, tem não sei o quê, né? Então acaba sendo difícil lembrar tudo. Se for alguma coisa, vocês podem pegar. Ah, é um site, né? Vocês colocam ali o link do site, vai sair dentro, vai sair a palavra disponível em, tudo mais, tal. Então, é bem tranquilo para se fazer, tá? E é importante guardar esse link para quando vocês forem, mesmo quando for fazer qualquer trabalho na empresa que vocês precisam fazer referência, tudo, dá para usar esse site aí para gerar isso aqui, porque depois daqui é só copiar daqui, colocar lá na referência e pronto, né? Ajusta o tamanho da letra, se for o caso, né? Mas
mas resolve um probleminha da gente, tá? Dúvida, pessoal? Assustou? Não assustou? Dá para ir se preparando? Vocês vão ver que é tranquilo, não tem problema. A partir do conhecimento que vocês tiveram hoje, né? Quando vocês começarem a pegar um material, vocês vão começar a ver que tudo isso é utilizado no material, né? Então, no livro, se vocês olharem livro, ele utiliza essa parte, né? Vamos ver aqui. Tem esse livro aqui que eu tenho ele. Vamos ver se a gente pega algum. Que o Chavenato ele tem muito de autoral, né? Então, é um pesquisador, tudo. Então, tem pouca. No livro dele, ele utiliza pouca citação, né? Ele usa exemplos, ele usa estudos dele, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa. Depois eu preciso pegar outro livro. Vamos ver aqui se eu pego um. Só porque eu quero pegar a citação, pega autores que citam pouco. Esse livro, os livros digitais, algumas vezes, são escritos num outro formato, né? E não dá nem para a gente ver a coisa como foi recuada e tudo mais, né? Vamos lá, não vamos sair sem uma explicação melhor sobre. Já que é papelar, vamos pegar aqui a minha dissertação
de mestrado, tá? Aqui é certeza que tem, porque eu usei bastante, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, aqui eu já utilizo uma padronização, né, de distanciamento justificado, tal, né? Então, aqui, ó, eu já começo aqui, tem esse autor em 2004, né? Algumas palavras que ele utilizou não é uma frase inteira, mas algumas palavras importantes, né? Então, aí a gente cita, né? Alfabetização digital, analfabeto digital, então são palavras que ele utilizou, tá? E eu faço uma citação direta entre aspas, né? Aí eu ainda cito aqui, né? O estudo da mobilidade é desenvolvido por esses autores, ela pode tornar-se mais presente quando novos dispositivos móveis, quer dizer, a minha dissertação é inteira colocada através de citação, né? Eu coloco aqui a Unesco, né? A Unesco também tem algumas regras que eu coloquei no meu trabalho, né? Esses autores diretos aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui é uma nota de rodapé, né? Aquilo que eu comentei que você pode fazer uma citação na parte, colocar alguma coisa na nota de rodapé, né? Aqui eu já coloco a citação para o Castells, né, da página 43, e ele aponta aqui algumas informações, então eu estou citando esse autor, tá? E depois a gente vai lá para o final, né, nas referências, tá? Aqui é o padrão que a gente acabou de falar agora, né? Negrito, né? Aqui, Atlas TI é um software. Olha, eu estou citando o software que eu utilizei. Eu tenho o link do software e tudo mais. Então, quer dizer, são mais ou menos o padrão que a gente fez na nossa aula, tá? Então, é a parte da referência e tudo mais. Então, vocês vão vendo e vão acostumando, né? Alguma dúvida, pessoal? Minha parte não, prof. Ah. Claro. Bom, só para reforçar com vocês, então, né? Quem não fez ainda, procurem fazer o avaliar, aquilo que a gente comentou no início da nossa aula, né? É importante vocês fazerem o avaliar, porque vai trazer a opinião de vocês, aquilo que está bom, aquilo que não está. Então, quem não fez, peço que façam, para que a gente tenha o mínimo de estatística, que é 70% de todos os alunos. Então, dá uma entradinha lá, 10 minutinhos, entra no AVA, responde, apontem aquilo que está bom, aquilo que não está, para que a gente tenha esse lado da estatística do que vocês imaginam que é interessante, tá? Tudo bem então, pessoal?